Meu irmão, minha irmã, primeiramente vamos em 2 Crônicas, capítulo de número 32. 2 versículos, o versículo 7 e o versículo 8. Posteriormente, nós vamos a Isaías, capítulo de número 38. O clima está gostoso. Eu já senti a presença do Senhor em nosso meio. Todos acharam? Digam amém. Quem não achou, diga Escola Bíblica Dominical. Diz assim a palavra do Senhor: Esforçai-vos e tende bom ânimo. Não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Agora vamos até Isaías, e o capítulo é o de número 38, a partir do versículo 1. Isaías, capítulo de número 38 e o versículo de número 1. Amém? Vai nos dizer assim a palavra do Senhor: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: Assim diz o Senhor: Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Só até aqui a igreja pode tomar os assentos. Meu irmão, minha irmã, nós estamos diante de um só homem e de 2 eventos, de 2 clamores diferentes e por necessidades diferentes. E é muito bom quando a gente olha a Bíblia e quando a gente tenta interpretar a Bíblia. E não pela nossa inteligência e não pelo nosso QI, o Espírito Santo nos responde. Porque é um homem falível como eu e você, que é Ezequias. É um homem que tinha problemas como eu e você, que é Ezequias. E são problemas distintos, de natureza distintas, em momentos distintos da vida desse homem. Mas Deus, pela grandeza e pela bondade dele, respondeu a Ezequias nas 2 oportunidades de maneira grandiosa. Aleluia, glórias a Deus. O mesmo Deus que se voltou ao clamor, à petição de Ezequias, está no controle de todas as coisas, sabe de todas as coisas, conhece todas as coisas, conhece a estrutura de cada um de nós e pode nos responder
e alcançar sua vida e sua necessidade nesta noite. Aleluia, glórias a Deus. E eu gostaria de dar um título à mensagem desta noite. E o título da mensagem desta noite é Deus responde. E talvez você venha clamando há muito tempo. E talvez você venha orando por um propósito específico, por uma necessidade específica há muito tempo. E talvez você já chegou num patamar, no nível talvez de dúvida, talvez no nível até de desânimo e de cansaço e de fadiga espiritual, de aflição. Mas eu quero reafirmar para você que Deus responde. Aleluia, glórias a Deus. E queridos, toda vez que a igreja se coloca em um clamor, toda vez que a igreja se coloca de joelho, toda vez que a igreja busca, toda vez que a igreja ora, clama por um propósito, antes de que o milagre, as coisas grandes aconteçam, as concretizações aconteçam, é necessário nós pedirmos um derramamento especial do Espírito Santo e uma cobertura especial de fé. Então vamos na Bíblia, querido. Faz favor de lançar, consegue lançar aqui, projetar aqui, Hebreus capítulo 11 e versículo de número 1. Hebreus capítulo 11 e o versículo de número 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, primeiro a Bíblia diz que a fé é um firme fundamento. Volta, por favor. Ela é um firme fundamento. Queridos, tudo aquilo que nós queremos que se concretize, tudo aquilo que nós queremos que seja concreto, que seja duradouro, ele tem que ter um firme fundamento. Então a fé é um firme fundamento. Essa igreja, para que ela fosse levantada e para que ela não caia diante dos ventos, diante das tempestades, diante de todas as intempéries que acontecem, ela foi firmada sobre um firme fundamento que são suas colunas. Então a fé ela é um firme fundamento do quê? Das coisas que se esperam. O que você espera? É um milagre? O que você espera? É uma cura? O que você espera? É uma conversão de alguém da sua família? O que você espera? É uma mudança, uma restauração no seu casamento? O que você espera? É uma porta de emprego que se abra? E ela também é a prova das coisas que não se veem. Humanamente falando, racionalmente falando, nós só temos prova daquilo que existe. Correto? Quando você entra com um processo, você vai ter que provar, estou trazendo aqui o lado jurídico, você vai ter que provar que aquele fato existiu e que aquele fato gerou teu direito. Se alguém bate em você no teu carro, você vai ter que provar que houve um acidente, seja por foto, seja por meio de laudo, seja por meio de laudos do mecânico, extrato ali que o mecânico te deu, o teu prejuízo, enfim, um boletim de ocorrência. Mas aqui, a Bíblia está dizendo de prova de coisas que nós não estamos nem vendo. Mas que em nosso coração, pelos olhos da fé, mais que em nossa mente, através do agir do Espírito Santo, já está concretizado, mas que Deus já disse por meio da sua promessa, por meio de seu profeta, que vai acontecer, aleluia, glórias a Deus. Lança, por favor, Hebreus capítulo 11, o versículo de número 6. Aleluia! Ora, é uma exclamação, tá?
sem fé é impossível agradar-lhe. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Então a primeira afirmação do texto é que sem fé não tem como agradar a Deus. Se você não acreditar, se você não crer, se você não entregar o seu problema, se você não entregar a sua vida, não é possível agradar. Porque é necessário, ou seja, é uma condição, que aquele que se aproxima, que aquele que chega perto dele, creia primeiro que ele existe. E ele não só existe, como ele é criador de todas as coisas. Aleluia. E mais, que ele é galardoador. Que palavra diferente, né? O que isso quer dizer? Que Ele se alegra em te presentear, que Ele se alegra em dar aquilo que você está buscando, que Ele se alegra em conceder o seu pedido, que Ele se alegra quando você busca nele, quando você busca nele com fé, quando você busca nele com propósito, quando você busca nele com o coração aberto, Ele vai te responder, aleluia, glórias a Deus. Tiago, capítulo 1 e os versículos de número 6 e de número 7. Tiago, capítulo 1 e o versículo de número 6 e 7. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançado de uma parte para a outra. Deixa eu só explicar primeiro esse aqui. Quando pedir, não pode pedir de qualquer jeito. É necessário pedir com fé, em nada duvidando. Então, muitas vezes esse milímetro de dúvida, esse milímetro de será, esse questionamento nos impede de receber coisa grande de Deus. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. O que é a onda do mar? Flexível, muda conforme o vento e conforme o clima. Continua, por favor, o outro versículo. Não pense que tal homem receberá do Senhor coisa alguma. Ou seja, quem não tem fé não receberá do Senhor coisa alguma. Quer receber coisas grandes do Senhor? Quer receber seu milagre? Quer receber aquilo que você está orando? Peça com fé nesta noite, em nada duvidando, aleluia, porque Ele é fiel para cumprir o que te prometeu, aleluia. Glórias a Deus. Queridos, e no texto bíblico que nós lemos, em 2 Crônicas, nós estamos diante de um contexto de guerra. Nós estamos diante de uma ameaça. Porque o rei da Assíria, Senaqueribe, manda cartas e manda recados intimidadores, ameaçadores ao povo de Deus. E, queridos, isso aqui é importante falar. O exército assírio era o exército mais truculento, o exército que causava maior terror nas nações de sua época.
Se você fosse conquistado pelo exército da Assíria, você teria a orelha cortada, os seus órgãos genitais cortados, e eles fariam com que você engolisse e comesse sua orelha e seus órgãos genitais. Esse era só alguns dos castigos que esse terrível exército impunha sobre os seus inimigos. E é esse terrível exército, com quase 200 mil soldados, que chega até a pequenina Judá e diz: nós vamos te conquistar, nós vamos invadir a sua cidade. Lança, por favor, 2 Reis, capítulo 18, versículos de número 28 ao 31. 2 Reis, capítulo 18, versículos de número 28 ao 31. Rabissaque, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e respondeu, dizendo: ouvi a palavra do grande rei, do rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. Nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: certamente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue na mão do rei da Assíria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: contratai comigo por presentes e sai a mim, e coma cada um da sua vide e da sua figueira, e beba cada um a água da sua cisterna, até que venha eu e vos leve para uma terra como vossa terra de trigo e de mosto, terra de pão, de vinhos, terra de oliveiras, de azeite e de mel, e assim vivereis e não morrereis. E não deis ouvidos a Ezequias, porque vos incita, dizendo: o Senhor nos livrará. Queridos, o que está fazendo aqui o rei da Síria é dizendo: olha, Ezequias pode ter falado para vocês da grandeza de Deus, Ezequias pode ter dito para vocês não se entregarem a mim, mas não tem escape, eu vou conquistar vocês. É mais ou menos isso que ele está dizendo. Versículos 33 e versículos de número 34. Então nós temos uma grande afronta aqui contra o povo de Deus. Porventura, os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? É uma pergunta que foi feita. Que é feito dos deuses de Ramate e de Arpade? Que é feito dos deuses de Sefarvaim, Rená e Vá? Porventura, livraram a Samaria da minha mão? O que ele está dizendo aqui? Olha, em todos os lugares que eu passei, os povos de lá clamaram aos seus deuses, mas nenhum desses deuses puderam livrar das minhas mãos. Queridos, então vejam só o tamanho da afronta, o tamanho do problema. E talvez nessa noite alguns dizem: por que você ora tanto? Talvez nesta noite alguns já tenham te dito: por que você busca tanto em Deus? Talvez muitos estranhem a sua fé,
Talvez muitos questionem a sua fidelidade a Deus. Mas, queridos, quando nós damos um passo em direção de Deus, aleluia, o certo é que o resto pode deixar com Ele, que Ele resolve. Quando nós entregamos algo na mão de Deus, nós podemos descansar, porque Ele é um Deus de resposta. Quando nós colocamos um problema, uma causa diante de Deus, essa causa nunca ficará sem uma resposta. Essa causa nunca ficará sem uma solução. Essa causa nunca ficará sem uma direção, porque o nosso Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Aleluia, glórias a Deus. 2 Reis, capítulo 19, os versículos de número 3 e 4. 19, 3 e 4. E disseram-lhe, assim diz Ezequias: este dia é dia de angústia, de vituperação e de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto e não há força para dá-los à luz. Bem pode ser que o Senhor teu Deus ouça todas as palavras de Rabsaque, a quem enviou o Senhor, o rei da Síria, para afrontar o Deus vivo e para vituperá-lo com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Faze, pois, oração pelo restante que subsiste. Queridos, Ezequias aqui entendeu que havia uma grande dificuldade. Ezequias aqui entendeu que havia um grande desafio. Ezequias aqui entendeu que, humanamente falando, não tinha jeito. Mas Ezequias não jogou a toalha. Ezequias disse: vamos orar pelo que ainda resta e crer no poder e no agir de Deus. O que eu quero te dizer nesta noite? Ei, com Deus ainda há esperança. Com Deus você ainda pode se agarrar no 1%, no 0,1%, porque Ele ainda está no controle, e quando Ele está trabalhando, não existe nada impossível. Aleluia! Para Ele não tem impossível. Ele é maior que o laudo médico. Para Ele não tem impossível. Ele é maior do que a depressão. Para Ele não tem impossível. Aleluia. Ele abre portas onde estão fechadas portas. Ele lança luz onde só há escuridão. Ele dá esperança onde só tinham folhas secas. Ele dá vida nova, aleluia. Depois do final, depois das folhas que já estão secas, caídas no chão, Ele ainda é capaz de trazer uma primavera cheia de cores, cheia de luzes para a sua vida. Ele é o Deus do milagre. Ele tem em suas mãos a força. Ele tem em suas mãos o poder. Aleluia. Deixe Ele tocar, alcançar a sua vida nesta noite. Aleluia. E receba o milagre. E receba a vitória. Lança ainda 2 Reis no 19, versículo 19 e o versículo de número 15. Deus, glória, glórias a Deus.
E orou Ezequias perante o Senhor e disse: ó Senhor Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Glórias a Deus. Primeiramente, Ezequias orou. Aleluia. E ele vai dizer: ó Senhor Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Senaqueribe pode ser forte, o exército dele pode ser grande, mas eu, Ezequias, sirvo um Deus que é maior. Aleluia. Eu sirvo um Deus que é muito antes de Senaqueribe, que criou todas as coisas, que tem poder acima de todas as coisas. Aleluia, glórias a Deus. Ele, o Deus que criou todas as coisas, pode reverter o câncer. O Deus que criou todas as coisas pode tocar na úlcera, pode tocar no fígado. Aleluia, glórias a Deus. Pode conceder um milagre, glórias a Deus. Para Ele não há nenhum problema que não tenha solução. Para Ele não há nada que seja maior, que seja bastante, que seja inalcançável. Para a medicina tem, para o psicólogo tem, para o advogado tem, para o engenheiro tem, para o banco tem, porque se seu nome não estiver limpo, ele não vai te dar o dinheiro. Mas para Deus não tem. Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata, e Ele reina. Aleluia, glórias a Deus. Como você está nesta noite? Como você se sente nesta noite? Do que você precisa nesta noite? Qual é o seu clamor nessa noite? E queridos, aqui eu gostaria de fazer só um adendo e abrir um parênteses para fazer uma diferenciação entre oração e clamor. E me corrija se eu estiver errado, pastor Vicente, me corrija se eu estiver errado, pastor Robertson e obreiros. Porque todo clamor ele é uma oração, mas nem toda oração ela é um clamor. Porque o clamor, ele é algo urgente. O clamor, ele é mais do que uma oração, porque ele é um pedido de socorro, desesperado, emocional, onde você rasga o seu coração, onde você se abre com Deus, sem nenhuma reserva. Você se joga na presença dEle, sabendo que só Ele pode conceder aquilo que você precisa. O que eu quero te dizer? Rasgue o seu coração e a sua alma nesta noite e tenha certeza de uma coisa: Deus concede o seu milagre. Deus alcança o seu problema. Deus toca e muda e restaura aquilo que precisa ser mudado e restaura aquilo que precisa ser restaurado. Aleluia, glórias a Deus. E aqui, meu irmão, minha irmã, Ezequias, humanamente falando, com o seu exército, não tinha possibilidades nenhuma. Ezequias tranca a cidade, fecha as portas da cidade, tranca as valas em que passavam águas. Mas ao pé da letra ele sabia que a chance dele, humanamente falando, racionalmente falando, era zero. E aqui ele vai nos dar uma lição.
E Ele vai nos dizer: esforçai-vos e tende bom ânimo. Está difícil, querido. O problema é grande, a dificuldade é grande, tem críticas, tem inveja, tem doença, tem dificuldade financeira, tem portas que se fecham. Esforce e tenha bom ânimo, aleluia. Ele ainda vai nos ensinar: não temais e nem vos espanteis. Nosso problema é que às vezes a gente, humanamente falando, é muito frágil. A nossa estrutura, ela se abala com facilidade. Ninguém gosta de ir no médico ter que fazer exame, ainda que seja de rotina. Ninguém gosta quando o médico pede para repetir o exame. Ninguém gosta quando a conta está no vermelho. Ninguém gosta quando está chegando o dia de pagar o aluguel ou o dia de pagar um boleto. Mas, queridos, não temas, não espante, porque Deus está no controle da sua vida. Não, você não entendeu. Deus, Ele está no trono e Ele está no controle de todas as coisas. Ele cuida de cada detalhe e Ele prepara cada detalhe para os seus servos que são fiéis. Creia nisso, acredite nisso, acredite no propósito dEle. Aleluia, glórias a Deus. E esse desafio, e essa luta, e esse cerco que hoje está contra a sua vida, está se levantando só para que você tenha um testemunho maior para contar. Aleluia. De quão bom, de quão maravilhoso, de quão cuidadoso, de quão amoroso é o Deus a qual você serve. Aleluia, glórias a Deus. Quem é o Senaqueribe que hoje atormenta a tua vida, que te tira o sossego, que te tira noites de sono, que faz você acordar na madrugada, que faz você chorar na madrugada? Quem é o Senaqueribe que te traz ansiedade, que faz você ficar pensando lá no futuro e deixar de viver o melhor de Deus hoje? Quem é o Senaqueribe que rasga o seu coração, que aflige o seu coração como um espinho? E nos momentos que você está sozinho, você até chora. Quem é o Senaqueribe que te faz suspirar com dúvida? Dúvida do que vai acontecer amanhã? Dúvida de se seu sonho vai se cumprir ou não? Dúvida porque essas muralhas, essas barreiras na sua vida estão muito grandes, essas pedras. Não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, e nem por causa de toda a multidão que está com ele. São 185.000 soldados, fortes, armados, preparados para a guerra. Uma nação, um exército que até então nunca tinha perdido uma guerra, nunca tinha perdido uma batalha, que conquistava, que devastava, que humilhava seus inimigos. Eu acho que naquela noite em Judá muita gente não dormiu. Eu acho que naquela noite em Judá, trazendo para os nossos dias aqui, ficaria com as luzes acesas, vagando, rondando pela casa, e com medo do que viria, com medo do que aconteceria. Mas, querido, talvez o seu problema seja grande. Talvez você perda
o sono. Talvez você se estresse. Talvez você não veja saída. O diabo lança setas. A nossa carne trabalha contra nós. O mundo trabalha contra nós. E em todas essas coisas, em todas essas lutas, em todos esses desafios, Ezequias vai nos ensinar que desafios são grandes sim, que barreiras são grandes sim, que existem problemas difíceis sim, mas ele vai nos dizer que há sempre um maior conosco do que com ele. Aleluia! Ei, Senaqueribe é grande, o problema é grande, mas Deus é sempre maior. Aleluia, glórias a Deus. O problema é difícil, mas Deus resolve. Aleluia. A coisa não tem solução, mas Deus é Deus do impossível. A coisa apertou, mas Deus abre portas. A coisa ficou escura, mas Deus joga a luz para resolver esse problema. Aleluia. Há um maior contigo. Talvez você esteja caminhando em dificuldade, caminhando entre os espinhos, com os pés queimando sobre brasas, mas eu quero te dizer e te afirmar nesta noite: há um maior contigo, há um maior com a igreja, há um que não vacila, há um que não perde nenhuma guerra, aleluia, há um que defende os seus, há um que dá segurança aos seus, há um que protege aos seus, aleluia. E Ele está aqui nesta noite para mais uma vez te ajudar, para mais uma vez te dizer: eu já ajudei, eu já fiz no passado, eu faço hoje e vou continuar fazendo, porque eu te escolhi e eu conheço os meus, aleluia. Glórias a Deus, ao maior contigo, glórias a Deus. Com Ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Aleluia. Pode ter certeza de uma coisa: Deus é Deus de relacionamento, e Ele está contigo, Ele caminha contigo, Ele segura a tua mão, Ele te abraça, Ele te consola, Ele te conforta. Mas a palavra de Deus quer nos ensinar nesta noite que mais do que caminhar conosco e estar conosco, Ele luta conosco. Aleluia, glórias a Deus. Eu acho que a igreja não entendeu. Mais do que estar contigo, mais do que ter relacionamento contigo, Ele luta a sua luta. Ele guerreia a tua guerra. Ele demanda na tua demanda. Ele te defende na tua causa. Ele está contigo na fornalha. Ele não te abandona e te protege no meio dessa tribulação. Aleluia! Ele age em teu favor. Ele age no teu problema, Ele toca no teu problema e resolve, aleluia, e põe fim, aleluia, glórias a Deus. E nós vamos ver que Ezequias vai orar junto com o profeta Isaías. E a resposta de Deus veio. Aleluia, glórias a Deus. Talvez você diga: eu estou orando há muito tempo. Talvez você diga: eu estou clamando. Que é mais necessário ainda do que a oração. Eu estou pedindo ajuda. Eu estou pedindo socorro.
Eu já falei com Deus, eu já conversei com Deus, mas até agora nada. Deus é Deus de resposta. E o tempo dele não é o meu nem o teu tempo. Nós temos o tempo cronológico, que o dia tem 24 horas. Nós temos a divisão de minutos, de segundos. Mas o tempo dele é o Kairos. O tempo de Deus é o Kairos. É o tempo da perfeição. É o tempo da sabedoria. É o tempo certo do agir de Deus. É o tempo em que Deus responde integralmente, profundamente, aleluia, para fazer do jeito dele, aleluia, para fazer o que você tanto clama, o que você tanto pede, mas é do jeitinho dele, mas é no tempo dele, aleluia. E naquela noite, certamente, Judá vai para ter uma noite em que o travesseiro seria travesseiro de pedra, em que a cama seria cama de pedra, em que as roupas certamente eram um peso para cada corpo daqueles homens, porque eles estavam diante de um problema insolúvel. E queridos, Deus age, Deus trabalha. E aquele exército com 185 mil soldados, que se preparava para mais uma conquista, que se preparava para derrubar aquela tribo pequena, aquele povo pequeno, aquela batalha que aos olhos dele seria fácil. Mas tinha gente clamando, mas tinha gente orando, mas tinha gente buscando a Deus, mas tinha gente confiando em Deus, mas tinha gente pedindo a Deus, mas tinha gente confiando em Deus. E durante a madrugada, a Bíblia vai dizer que um anjo do Senhor desce e mata a espada 185 mil soldados assírios. Ei, não sobrou nada do inimigo. O inimigo amanheceu destruído. O inimigo que foi dormir cheio de orgulho, cheio de arrogância, se achando grande. O problema que era insolúvel, pela manhã estava resolvido, estava tudo acabado e não restou nada do exército da Síria, porque Deus é maior que tudo. Deus resolve o seu problema. Deus resolve o seu problema. Deus ouve o seu clamor. Aleluia, glórias a Deus. Quem viu o anoitecer se surpreendeu com o amanhecer e com o agir de Deus. E nosso Deus é Deus de surpresa. E nosso Deus é Deus de respostas. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. Deus é Deus de livramento. Deus é Deus de escape. Aleluia. 185 mil soldados mortos. E o rei que mandou afrontas, mandou cartas de ameaças ao povo de Deus e contra o Deus vivo, volta correndo para sua terra, volta correndo envergonhado para sua casa. E quando ele chega na Síria, ele é morto à espada pelos seus próprios filhos. Ei,
Deus é Deus de livramento. Quando Ele cura por inteiro. Quando Ele entra numa batalha, Ele resolve por inteiro. Quando Ele fala que você vai vencer, aleluia, Ele traz a vitória por inteiro, aleluia. Ele não faz nada pela metade. Ele não faz nada torto. Não. A resposta dele vem, aleluia, ao encontro da sua necessidade. Aleluia, glórias a Deus. Queridos, e para finalizar, no capítulo de número 38, esse mesmo Ezequias, que junto com o povo já tinha recebido um livramento miraculoso da parte de Deus, agora se encontrava doente. E mais do que isso, era uma enfermidade mortal. Ou seja, não tinha jeito, era para a morte. Tanto que o profeta Isaías, o mesmo que orou com ele anteriormente, chega aqui para dar uma notícia terrível. Você pode colocar em ordem a tua casa, porque você vai morrer, você não vai viver. Ah, querido, e como é difícil quando nós recebemos um laudo médico de uma doença para iniciar um tratamento. Como é difícil quando nós recebemos uma notícia que nós não esperávamos e que muda todo o rumo e a trajetória da nossa vida. O que eu acho muito bonito é que Ezequias, ele não blasfemou, ele não amaldiçoou a Deus. Antes, a Bíblia diz que, eu vou tentar só fazer uma imitação aqui, que ele se vira para a parede. E eu imagino ele encostado naquela parede, com lágrimas, chorando, com lágrimas, clamando. E ele vai dizer: ah, Senhor, lembra-te de que andei diante de Ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos Teus olhos. Olha que oração linda, olha que oração verdadeira, olha que oração sincera. O assembleiano, ele tem um costume de orar bonito, né? Eu acho o assembleiano, principalmente os da época do pastor Vicente aí, eles começam as orações com amantíssimo e soberano, e aí vão dando vários adjetivos a Deus. Eu acho bonito esse tipo de oração. Mas, queridos, muitas vezes mais importantes do que nós recitarmos adjetivos bonitos para Deus, é nós rasgarmos e abrirmos com sinceridade o nosso coração diante dele. Com a nossa pequenez mesmo, com os nossos defeitos mesmo, com os nossos erros mesmos, com as nossas falhas mesmo, que façamos uma oração diante de Deus nesta noite, para que nós possamos melhorar na presença dele, para que ele possa conceder a cura para quem precisa da cura, para que ele possa usar quem queira ser usado, para que ele possa fazer dessa igreja um farol, aleluia, glórias a Deus, para esse campo e para esse Paraná, para que a sua vida, aleluia, possa ser farol para todos aqueles que olhem, vejam e falem: lá vai uma mulher e um homem de Deus, aleluia. Lá vai alguém que serve a Deus de verdade, que tem temor de Deus de verdade, aleluia. E Deus concede milagres segundo a vontade dele. Muitas vezes onde já colocaram um fim, onde não tem jeito, Deus toca com a sua mão e acrescenta coisas novas. Ele fez isso na vida de Ezequias, acrescentando mais 15 anos na vida daquele homem.
Ele pode acrescentar coisas novas hoje na sua vida. Queridos, essa era a palavra. Vamos orar. Quem precisar de oração, quem crê nessa palavra e precisa de um milagre, quem precisa de um toque especial de Deus, vem à frente, nós vamos orar por você. Vem à frente, há pessoas que precisam. Vem à frente, há pessoas que têm problemas que aos olhos humanos são insolúveis. Mas o nosso Deus pode resolver toda e qualquer coisa. Você que encontra alguma dificuldade, você que encontra algum problema, você que precisa de uma cura em algum setor da sua vida, Deus pode fazer. Deus pode conceder a cura física hoje aqui. Aleluia. E apraza a Ele, agrada a Ele isso. Mas Ele também pode conceder cura na sua alma. Ele também pode conceder cura em todos os setores da sua vida. Nós estamos numa campanha de clamor, aleluia. E muitas vezes as coisas grandes não acontecem em nosso meio, porque falta fé. Muitas vezes falta um passo da nossa parte de se entregar, como fez Ezequias, de abrir o coração, como fez Ezequias. Abra o seu coração a Deus nesta noite, e o resto deixa com Ele, tá? Ele é o dono do milagre. Abre o coração a Deus nesta noite e o resto deixa com Ele, porque Ele pode todas as coisas. Deixa o Espírito Santo agir, deixa o Espírito Santo trabalhar, aleluia, que o testemunho pode ser grande. Eu peço ao pastor e aos obreiros, desçam ali os presbíteros, impõem a mão sobre esse povo e eu tenho certeza, nós vamos testemunhar milagres até o final dessa campanha, porque Deus é grande, o mesmo Deus que fez grandezas, maravilhas na vida de Ezequias, pode fazer grandezas e maravilhas no meio do seu povo nesse dia, aleluia. Senhor nosso Deus, a sua palavra foi pregada, meu Pai. Nós dissemos humildemente que o Senhor é um Deus de resposta. E o seu Espírito Santo, meu Pai, me revela que o Senhor responderá. Oh, meu Deus, fazendo coisas grandes, concedendo milagres nessa igreja, concedendo milagres, meu Pai, coisas grandes, meu Pai, aqueles que receberam com fé a sua palavra, porque a sua palavra diz que o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que sara, o Deus que restaura, o Deus que tira do meio do seu povo as enfermidades. Meu Pai, todo espírito de doença, todas as amarras de Satanás, tudo aquilo, meu Pai, que foi preparado, armadilhas lançadas contra a vida do seu povo, cai por terra hoje em nome de Jesus. Cura, Pai, toca, Pai, liberta, Pai. Tem muitos que têm chorado, clamado, pedido, e nessa noite o Senhor diz: eu sou Deus que respondo. Eu estou tocando em corpos hoje para dar a cura. Eu estou tocando em almas hoje para libertar de amarras, meu Pai espiritual. Concede, meu Pai, segundo a sua vontade, o milagre. Oh, meu Deus, derrama, meu Pai, para que seu povo receba e testemunhe que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e que mais uma vez o Senhor mostra que é o Deus dos milagres, que é o Deus da guerra, que luta junto com os seus e que concede a vitória em nome do Senhor Jesus.